só investir não vai fazer você mudar de patamar de vida. Fala pessoal, aqui é o André do canal Aposentar em 10 e hoje eu vou trazer para vocês algumas reflexões sobre o que o investimento faz na nossa vida e por que pessoas sempre ficam buscando as melhores oportunidades e às vezes só isso não é suficiente para você mudar de patamar. Bora lá! Antes de tudo, a gente tem que entender o que é investir, né? Então, tirando aquele conceito sobre investir, ser alocar um valor em busca de retorno financeiro com aquilo, a gente tem alguns conceitos mais no popular, né? Investir é colocar o dinheiro para se multiplicar. E aí vem alguns conceitos da matemática, né? Da multiplicação. Então, não adianta eu multiplicar tudo por um valor muito baixo, que eu não vou ter tanta lucratividade assim. E não adianta eu ter pouco para multiplicar, que isso também não vai me levar a lugar nenhum. Mas ao longo do vídeo a gente vai ter essas reflexões. Então, resumindo, investir é alocar dinheiro existente para uma geração de valorização futura, né? Então, a gente pega um dinheiro que ele já existe e tenta valorizar com ele. E aqui na imagem a gente tem um exemplo muito bem disso, né? Então, o dinheiro, ele planta uma pequena muda para aquilo dar uns rendimentos para a gente. Quando você vai procurar investir em imagem no Google, por exemplo, você vai ver que sempre ele chega nessa mesma definição, né? De um plantio, algo que você vai semeando para tirar pequenos proveitos daquilo. Então, para quebrar algumas expectativas de vocês, eu tenho que investir não vai fazer milagre. Então, eu vou te dizer que, estatisticamente, R$100 não vão virar 1 milhão. Eu falo estatisticamente porque, vai que alguém pegou esses R$100 e comprou um bilhete na Mega Sena e ganhou. Mas, falando no sentido de investimento, você não vai ser aquela pessoa que vai comprar o melhor ativo que vai transformar apenas aqueles R$100 em 1 milhão. Isso não é estatisticamente viável. Certo? E também tenho que, estatisticamente, R$100 não vão virar R$1.000 do dia para a noite. Quem investir, ele está atrelado a alguns outros fatores. Né? Existem 3 critérios principais no investimento que a gente vai dar uma olhadinha agora. Então, o primeiro critério dos fatores que afetam o investimento é o tempo. Né? Então, quando eu falo que não vai virar R$1.000 do dia para a noite, é porque de um dia para outro, aquilo não vai se transformar nesse valor tão grande. Por exemplo, aqui, eu tenho que, considerando o critério tempo, né, que é o quanto maior tempo você tem aquele investimento, maior o retorno esperado daquele. Então, pensando na taxa básica de 1% ao mês, a gente tem que R$100, ele se torna 330 em 10 anos. Para cada R$100 que você guardar hoje nessa taxa básica, você consegue retirar R$330. Mas como assim? Ainda não viraram 1.000. Mas ainda não viraram 1.000. Então, se você der mais tempo para esse investimento, você acaba transformando aqueles R$100 hoje em 1.089, no caso de 20 anos. Se você esperar 30 anos, vai ter ainda um valor maior. Então, a primeira análise que você pode ver aqui é que os R$100 demoraram 10 anos para triplicar de valor. E demoraram só mais 10 anos para transformar em quase 11 vezes o valor. Então, você vê que o tempo ele é um fator exponencial, né? Então, 10 anos para triplicar de valor e mais 10 anos para ele se transformar em 11 vezes o valor. Então, quanto mais tempo você dá, maiores os retornos que você tem do investimento. O segundo fator que a gente tem é o valor investido. Então, o valor que a gente deposita para investir, seja mensalmente ou seja de uma única vez, ele é um fator muito importante relativo ao seu retorno. Né? Então, por exemplo, R$100, eles se tornam aqueles mesmos R$330 em 10 anos. R$1.000, eles vão retornar R$3.300 em 10 anos. Então, você vai ver que é proporcional, né? Vou depositar 10 vezes mais, vou receber 10 vezes mais. Aí agora eu vim para você trazer uma indagação, né? Vou só fazer um depósito e esperar viver daquilo? Não, existem coisas que você consegue fazer ao longo do tempo e tirar grandes proveitos disso. Então, por exemplo, R$50 ao mês, ele vai te dar, nos mesmos 10 anos, R$11.502 de retorno. Ou seja, é muito menor do que aqueles R$1.000 investidos inicialmente, mas tem a constância de ser todo mês durante esses 10 anos.
e eles vão te retornar esses R$ 11.500, né? Mais do que 3 vezes o retorno que você teria investindo R$ 1.000 de vez e nunca mais mexendo nesse investimento. O terceiro fator que envolve e afeta o investimento é a taxa de investimento. E aqui é onde muitas pessoas se focam, né? Qual o melhor ativo para investir, aonde eu tenho que investir. Não, esse é apenas um dos fatores para você investir. E claro, quanto melhor a taxa, melhor o seu investimento. Então, aqueles mesmos R$ 100, numa taxa de 1%, geram os 330. R$ 100, numa taxa de 2% ao mês, geram 1.076. Uma taxa de R$ 100, e os mesmos R$ 100, numa taxa de 3% ao mês, geram 3.471. E aqui é importante de ver que os melhores investimentos, né, os melhores ativos que você for investir, vão gerar melhores taxas, por isso trazem melhores retornos. E aqui a gente tem um compilado dos fatores que afetam esse investimento. Então, tempo, a quantidade de tempo em que você tem para alcançar aquele objetivo. Valor investido, a quantia monetária que você vai investir naquilo, e taxa, escolher os melhores investimentos. E pensando, o que vai te deixar rico, então, no investimento? Então, a gente vai pensar aqui. O tempo, ele é o mais limitado. Então, a gente tem um tempo de vida limitado. Então, a não ser que você queira construir patrimônio para suas próximas gerações, pensando na sua própria geração, aquele tempo é limitado. Então, pessoas começam a investir tarde, por exemplo. Aí você pensa que muitos dos arrependimentos dessas pessoas é não ter começado antes. Então, para quem está começando agora, quem ainda é jovem, ou quem está lá para os seus 40, 50 anos, ainda tem potencial de utilizar o tempo ao seu favor. O tempo é o fator mais importante. O acúmulo de renda, né, é outro fator muito importante, porque a gente já viu que o retorno ele é diretamente proporcional ao quanto eu deposito. Então não adianta só depositar uma vez e esperar que aquilo vá me aposentar ou que aquilo vá cumprir o meu objetivo. Então, se a gente for acumulando renda, né, ao longo do tempo, a gente vai tirar mais proveito daquilo. E tem as taxas. E aqui está um fator que muitos buscam, né, melhores investimentos, a maior lucratividade possível. No entanto, isso é um fator que requer tempo e estudo, né? Porque você tem que entender aquele investimento, escolher os melhores ativos, ou delegar essa função para alguém fazer, no caso, um assessor, alguém que você confia está fazendo esses investimentos para você. Só que o grande fator por trás dos investimentos é que, relacionado ao valor investido, né, não importa o quanto você ganha, e sim o quanto você guarda. Então aqui eu trouxe 3 situações hipotéticas. Então eu trouxe o primeiro personagem, ele ganha 10 mil por mês e ele gasta tudo que ele ganha. Então ele tem uma vida, um padrão de vida que exige esses 10 mil por mês. O segundo personagem, ele ganha 5 mil por mês e ele guarda lá R$ 200. E o terceiro personagem, ele ganha 1.500 por mês e ele guarda lá R$ 300. E a gente vê que dentre os 3 personagens aqui, o que está mais restrito é o que ganha 1.500, né? Porque ele tira grande parte do percentual do seu salário para estar investindo. E aí vem a pergunta: quem iria se aposentar melhor em 30 anos? Vamos considerar que em 30 anos ele se aposenta, e qual desses 3 personagens iria se aposentar melhor? Então a gente vê aqui que o primeiro personagem ele ganharia o teto da aposentadoria, R$ 7.500. Então é o que ele estaria recebendo por mês. E aqui a gente já traz uma reflexão. Antes ele tinha um custo de vida de R$ 10.000 por mês. Ele vai estar recebendo menos. Então ele vai ter que reduzir o seu estilo de vida numa época em que ele vai precisar talvez de medicamentos, vai precisar de maior suporte, em que as coisas estão cada vez mais caras. Então já liga um alerta para isso. O segundo personagem, ele vai ter 5 mil de aposentadoria, certo? No entanto, aquele dinheiro que ele veio investindo ao longo do tempo vai somar quase R$ 700 mil. Que ele pode usar para comprar uma casa e não pagar mais aluguel, que ele pode usar para fazer viagens, ou que ele pode utilizar apenas para ter proventos, né, rendimentos mensais, que daria por volta de 7 mil. Então, somando o valor da aposentadoria com o valor de R$ 7 mil, ele teria 12 mil. E o terceiro similar, né, os 1.500 dele, da aposentadoria dada pelo governo, mais 1 milhão de patrimônio, né? Então ele teria 1.050.000 de patrimônio, que renderia aproximadamente R$ 10 mil. Então ele teria no total 11.500.
E aqui é que a gente vem nessa reflexão, né? Mesmo eu trazendo esse dia, o quanto mais você guarda que importa, a gente vê que o terceiro ainda vai estar recebendo menos que o segundo, né? Porque existe aquela aposentadoria intrínseca dos 1.500 e dos 5.000. Então, além de o quanto mais você guarda, importa também o valor que você recebe. Só que aqui a gente está considerando que eles vão se aposentar pelo governo e que o governo vai estar pagando aquele valor para eles. Mas eu trago a indagação. E se, mesmo depois dos 30 anos, eles não se aposentassem, mudassem as regras de aposentadoria, por exemplo, e perdessem o emprego? A gente chega que o primeiro, que não guardou dinheiro, não investiu, não fez nada, ele não teria renda nenhuma. Então, ele teria que reduzir drasticamente seu estilo de vida, procurar novos empregos. Então, ele estaria em uma situação de crise, inclusive de, talvez, endividamento. O segundo, ele teria uma renda de 7.000. Então, aquele dinheiro que ele acumulou renderia uma renda mensal dele de 7.000, que ainda é acima daquela renda que ele tinha. E o terceiro, ele teria uma renda de 10.000. Então, por isso que eu falo que o quanto você guarda que é importante. O primeiro não guardava nada, ficou sem nada. O segundo guardava um pouco, ficou com uma quantidade significativa. E o terceiro guardava mais do que o segundo, ficou com mais quantidade ainda. Mesmo o salário deles sendo diferentes, o quanto que eles guardaram que trouxeram essa diferença. E aí, justamente, a reflexão que eu quero trazer para vocês. Muitas vezes a gente tenta escolher os melhores investimentos, fica muito focado em escolher esses melhores investimentos e não foca um dos principais fatores, que é guardar o dinheiro. E aí, o guardar dinheiro envolve muitos tópicos, né? Desde a parte de reduzir gastos, de gerar uma renda extra. Então, quando a gente começa a investir, começa a ver o efeito daqueles investimentos, por isso que eu sempre dou um conselho de começar a investir com pouco, para você ir sentindo e entendendo melhor até o seu próprio perfil de investidor, você começa a ver que um dos fatores mais importantes é você colocar dinheiro naquilo. E aí você vê que, se eu colocar mais dinheiro naquilo, eu talvez tenha um retorno maior. Ao longo do tempo eu vou ter aquele retorno maior. E aí você começa a buscar por economizar, por reduzir gastos, por até estar gerando outras formas de renda. Então, pessoal, isso é o que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham gostado dessa reflexão. Então, focado em que gerar renda talvez seja um dos fatores que a gente não foca tanto, mas é muito importante para a gente ter um bom sucesso em investimentos ao longo do tempo. Então, até a próxima. Não esquece de deixar o like, comentar aqui o que você achou e compartilhar com os melhores amigos e se inscrever aqui no canal. Até a próxima.